Olá, prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para gravar a primeira aula do nosso curso Mediunidade na Prática. E a primeira aula a gente vai desmembrar em 3 vídeos. Você vai receber 3 vídeos sobre esta primeira aula, onde eu vou falar um pouco mais sobre mediunidade. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela atenção e carinho, e vamos começar mais um vídeo, como sendo esse o primeiro vídeo de muitos que você vai receber aí para assistir às nossas aulas. Todo aquele que sente num certo grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Isso está lá no Livro dos Médiuns, em Allan Kardec. Nesse momento, quando você começa a estudar, você vai sentindo aquela necessidade de, quando você senta lá na mesa para assistir um vídeo, se faz necessário você buscar elevar o seu pensamento a Deus e fazer uma prece ao seu anjo da guarda. Você faz uma prece ao seu anjo da guarda e convida ele para estudar com você. E nesse momento, eu te pergunto, o que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade humana pela qual se estabelece as relações entre homens e espíritos. É através da mediunidade que o homem aqui na Terra preparado, que nós chamamos de médium, esse intermediário entre as vozes do céu, para trazer de lá para cá a transmissão do pensamento do espírito, daquilo que ele gostaria de transmitir para o seu ente querido, para o seu familiar, que seja através da fala, através da escrita, ou seja, da psicografia, ou através da vidência. É uma faculdade natural e inerente a todo ser humano. Por isso não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus, todos nós a possuímos. Nós sabemos que tem muitos irmãos que, a depender das suas aptidões, né, quando ele descobre as suas aptidões, às vezes uma aptidão rara, né, ele se sente privilegiado, mas não existe isso, tá? Todos nós somos médios. É claro que uns, né, trouxe consigo uma bagagem maior, né, todas as aptidões, uma tarefa diferente umas das outras, a exemplo do nosso querido Chico Xavier, né? Ele já trouxe desde criança, que já se manifestou, e ele entendeu isso tanto, né, que ele se dedicou ao trabalho mediúnico e ao trabalho com os espíritos. A mediunidade é, pois, a faculdade que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio e a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Então, é por meio da mediunidade que você sente os impulsos mediúnicos, tem a percepção de que ali ao seu lado existe um espírito, uma energia diferente, né? Uma energia com a depender da sua percepção, né? Da sua sensibilidade, você vai imediatamente aonde você chegar, perceber que ali existe de fato um espírito, muitas vezes até necessitando de uma prece, e você vai entrar em contato com seu mentor espiritual por meio do seu pensamento para ajudar aquele espírito que está necessitando da sua ajuda. Ela é uma sintonia entre os encarnados e os desencarnados, permitindo uma percepção de pensamentos, vontades e sentimentos e de um ser desencarnado. Então, o que significa realmente a mediunidade? É tudo isso que eu falei para vocês agora. Então, quando você se prepara, estuda, né, entende os seus impulsos mediúnicos, você facilita, né, a aproximação desse espírito para que seja transmitida na íntegra, com mais facilidade, né, o pensamento e a inspiração daquele irmão que está transmitindo para você. E qual é o conceito sobre a mediunidade? A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de evoluir e capacidade de crescimento para servir à caridade com amor e humildade. É a forma que os espíritos benfeitores sinalizam esse chamado como bênção de Deus e oportunidade de reparar erros que não demos conta
numa outra encarnação. Então vamos fazer um comentário aqui em cada parágrafo, porque esse esclarecimento desse parágrafo aqui, ele é fundamental. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de evoluir e capacidade de crescimento para servir a caridade com amor e humildade. É por meio da caridade que eu entro em contato com a espiritualidade superior. Mas como eu posso entrar em contato com a espiritualidade superior, Nancy, se eu não tenho esse cacife, como dizem as pessoas, né? Estudando. Quanto mais conhecimento, quanto mais dedicação, mais os espíritos de luz se aproximam da sua sintonia, tá? Por isso é o meio de evoluir. Essa evolução, ela não tem fronteira. Até porque você vai se afinizar e até mesmo se comunicar com espíritos durante o sono, espíritos de luz, espíritos mais evoluídos, tá? É a forma que os espíritos benfeitores sinalizam esse chamado como bênção de Deus e oportunidade de reparar erros que não damos conta numa outra existência. Então, a reencarnação que estamos vivenciando hoje no planeta Terra, essa bênção que Deus nos permitiu, é a forma encontrada para que possamos quitar esses débitos contraídos em outra existência que nós trouxemos para reparar os erros nessa vida. E aí você me fala, Nancy, como é que eu reparo esses erros? Observando as nossas tendências, as nossas dificuldades que passamos com os nossos entes queridos, observando, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, principalmente com aqueles com quem eu implorei a Deus para estar hoje como sendo a minha família. Então essa é a forma que Deus nos proporciona por meio da sua misericórdia, né? Esse mecanismo que é a mediunidade e a reencarnação. Então, por esse motivo, vamos lembrar que é o meio de evoluir, é o meio de reparar erros e é o meio de nos aproximarmos dos benfeitores quando temos disciplina, dedicação, quando queremos crescer para nos melhorarmos a cada dia. Aqui também ele fala que há a possibilidade de ouvir, sentir, escrever, falar, visualizar e perceber os impulsos quando ainda nem sabe do que se trata. Pois é, tem pessoas que despertam tudo isso e não sabe que aquilo é mediunidade. E aí quando você vai a uma casa espírita, faz uma orientação, ou até mesmo antes de ir a alguma casa espírita, você já sentiu aquilo em casa. E alguém falou que era médium, né? Que era mediunidade, que você é médium, né? Mas você não tem conhecimento, você não sabe nem por onde começar, né? E aí o que acontece nesse momento? Você chega a uma casa espírita, faz uma orientação, aquela pessoa que lhe atendeu tem a capacidade de conversar com você e sabe lhe orientar naquele momento. Ela tem o entendimento, vai lhe incentivar, né, direcionando para que você na casa faça um tratamento, para que você assista palestras, toma passe, né, e também vai lhe indicar obras para que você comece a nutrir o seu pensamento daquilo que você está necessitando naquele primeiro momento. Às vezes, os impulsos que você sente, é o que ele falou aqui, ó, a possibilidade de ouvir, sentir, escrever e falar. Do nada, você começou a escrever muito, né? Uma psicografia ditada pelos espíritos. Nossa, Nancy, mas eu nunca estudei sobre espiritismo, nunca estudei sobre mediunidade, nunca estudei sobre a psicografia. Como que eu faço? Pois é, nesse momento, o que você vai fazer? Lembrando que quando você encarnou, você já trouxe bagagem de outra existência. Ele pode estar usando também aquele conhecimento que você trouxe. E você começa a escrever. Mas você vai dar uma olhada no conteúdo que você escreveu, de repente uma orientação para você, buscar uma casa espírita, estudar um livro X, pode ser também uma orientação sobre uma obra para você estudar, como acontece muito. E aqui quando ele fala da sensibilidade, quando você sente a aproximação, o envolvimento daquela energia desconhecida até então para você nesta vida, porém em outra você já conheceu. Então, nesse momento, você começa a sentir, nossa, eu estou sentindo que chegou alguém perto de mim, mas eu não estou enxergando. Da mesma maneira, acontece com o médium vidente. Ele começa a ver quadros, nomes, pessoas, ele começa a visualizar muitas coisas, mas ele precisa estudar para aprender
a interpretar os quadros que lhes são lhe mostrados pela espiritualidade como sendo o despertar daquela aptidão. Então, aqui nesse momento, vamos complementar quando ele diz: enquanto não nos permitimos ao conhecimento com boa vontade, nosso perispírito não expande para que possamos criar afinidade com as entidades de luz. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais dedicação, o seu perispírito se expande, que é o corpo espiritual, onde está impresso todas as suas vidas, todos os seus conhecimentos, para que você possa se aproximar dos espíritos de luz e dos benfeitores espirituais. Aqui ele diz, mais ou menos, né, quando a gente sente esses impulsos, né, que possamos criar afinidade com as entidades de luz, mas se ao mesmo tempo estudarmos as obras basilares do Espiritismo, encontraremos o caminho para evoluir as aptidões e mais tarde podemos servir caridosamente por meio da mediunidade aos irmãos necessitados. Então, eu começo a entender a minha utilidade. Por quê? Eu posso ser útil, eu posso fazer a caridade por meio da mediunidade. E aqui ele nos chama a atenção para que possamos estudar as obras básicas do Espiritismo. Por quê? Porque é ali que está escrito todo o método que Kardec compilou, ditado pelos espíritos. Esses espíritos, meus irmãos, foram homens que ontem estiveram na Terra. Ao chegar ao mundo dos espíritos, eles buscaram aprimorar, evoluir, para de lá para cá também transmitir aquilo que a gente necessita aqui na Terra. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que quando eles partiram, são pessoas que aprenderam muito aqui, né? Se vocês observarem lá o Evangelho, o livro dos Médiuns dos Espíritos, foram espíritos de alta envergadura, né? Santo Agostinho, são esses espíritos que tinham um conhecimento profundo, né? Então, nesse momento, nós vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer um pouco mais sobre a mediunidade, que é o que estamos estudando aqui hoje, tá? Vamos lembrar que tudo isso faz parte do nosso aprimoramento espiritual aqui na Terra, tá? É a maneira adequada pela qual nos aproximamos dos mensageiros de luz, a mediunidade, para nos ajudar durante a nossa capacitação. Você começou a se preparar, você começou a estudar, você começou a visualizar alguma coisa, você se interessou pelo Espiritismo, não foi por acaso. Às vezes, o seu próprio mentor espiritual, os espíritos amigos, às vezes tem uma equipe coordenadora da sua tarefa e você ainda não sabe, como aconteceu comigo, né? Eu não sabia que eu tinha essa equipe espiritual que iria coordenar minha tarefa para que eu viesse me transformar nesse instrumento, como essa trabalhadora, e também com os estudos que eu tive que me dedicar. E hoje eu estou aqui transmitindo para vocês aquilo que eu aprendi com os espíritos, que é isso que eu estou transmitindo de forma clara, né? Numa uma reflexão simples, né? De fácil entendimento, para que você, aí do outro lado, quando vier adquirir esses vídeos, vai observar, nossa, a Nancy tinha razão. Então vamos continuar aqui quando ele diz: são espíritos benevolentes e amorosos, aqueles que nos incentivam durante a nossa capacitação, para que a gente possa estudar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa buscar um horário determinado para estudar, dedicando, assim como quando você vai fazer uma graduação. Quando você escolhe para fazer uma graduação, você tem que se dedicar ao estudo, né, às suas pesquisas. Então, tudo isso faz parte também da mediunidade. São espíritos benevolentes e amorosos, estando sempre dispostos a nos ajudar e a nos incentivar ao bom caminho. Cabe a cada um de nós entendermos o motivo pelo qual nem sempre escolhemos o momento adequado para trabalharmos por meio desse despertar. Às vezes aquele despertar começou a surgir, eu comecei a sentir aqueles impulsos, mas eu digo, nossa, não é agora, o que está acontecendo comigo? Aí alguém diz, não, você é médio, você vai trabalhar. Não, mas eu não quero isso, eu não posso. Ou às vezes eu casei agora, ou eu entrei na faculdade agora, ou eu estou montando a minha família, estou construindo a minha casa, então eu não tenho condições de fazer isso. Gente, calma, tudo no seu tempo se resolve. Vamos devagar. Daqui para lá a gente vai estar estudando muito sobre essas questões. No entanto, temos o livre-arbítrio, e isso implica na decisão a ser tomada. É claro, às vezes eu até quero, mas eu
tenho meu livre-arbítrio, não chegou a hora ainda, eu não posso, eu não tenho condições agora. A espiritualidade também, gente, ela vai entender, né? Mas isso depende de cada um, do compromisso de cada um, né? Da forma daquela bagagem que você trouxe, do trabalho que você trouxe para realizar aqui na Terra, isso depende de cada um, tá? Aceitar os impulsos que poderá acontecer por meio de um chamamento é o caminho da preparação nesta atual existência. Ciente de que estará dando prosseguimento ao que foi interrompido, pois quando descobrimos que somos médiuns, essa tal mediunidade deverá ser o caminho para a reforma íntima e do autoconhecimento. Às vezes eu descobri, né, eu tenho até coragem, eu estou até dedicado e disposto, né, disposto a assumir o meu posto. Mas num determinado momento me faltou coragem, me faltou fé, né? Por quê? Porque eu não tive uma boa assistência, eu não tive um bom acolhimento. E quando isso acontece, o que vem acontecer, né, sem sombra de dúvidas, é que a pessoa procure não se dedicar e não levar adiante esse processo. Mas um dia lá, a própria espiritualidade vai colocar você frente a frente com uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa acolhedora, né? Para te esclarecer, né? Principalmente naquelas primeiras dúvidas que são as mais difíceis de serem aceitas, né? E também de serem sanadas, né? No momento que você está com a cabeça bem turbulenta, isso não acontece. Mas vamos estudar devagar que nós chegaremos lá, com certeza, né? A mediunidade é um instrumento de socorro como a condição... a mediunidade é um instrumento de socorro como a condição de um enfermeiro, né? Então, você está no pronto-socorro, você é o enfermeiro. Chegou alguém doente, a primeira pessoa que ele vai procurar é você ali no balcão. Então, isso acontece com a mediunidade. O espírito que chega doente, né? Aquele espírito que chega buscando a sua sintonia, você é a primeira pessoa a ser abordada, né? Às vezes tem pessoas que, nossa, Nancy, tem uma meia dúzia de pessoas no grupo, mas eu fui a que senti mais forte, mas de repente foi você a mais preparada naquele momento, né? Você estava lá no hospital, no pronto-socorro, chegou aquele irmão doente e você foi a pessoa, né, direcionada para receber as primeiras instruções para ajudar aquele irmão necessitado e doente, tá? Temos de ter fé em Deus quando formos chamados a servir numa colônia, num hospital escola ou onde estivermos servindo, em um grupo ou numa casa espírita simples. Esteja onde estiver, ou no mundo espiritual, caso você esteja lá trabalhando numa colônia, você está aprendendo. Aqui na Terra, se você estiver num grupo, mesmo que seja um grupo de amigos somente para estudar, você também vai estar servindo, porque naquele momento que você está estudando, a equipe espiritual está lhe capacitando, ao mesmo tempo você está doando a sua energia salutar, né, o seu fluido vital, para fazer o tratamento de muitos espíritos com aquela equipe que te acompanha, né? Então isso é normal acontecer. Porém, caso você não tenha nenhum esclarecimento sobre esse assunto, nós vamos esclarecer lá na frente, quando a gente estiver estudando sobre as materializações, tá bom? Então vamos lá. O que conta é ter boa vontade e interesse em buscar conhecimento, que é o caminho desse equilíbrio mediúnico para seguir os passos do Mestre Jesus com amor. Então, você sabia que a caridade é o amor em movimento? Então, com esse amor maravilhoso, fraterno, entre aqueles irmãos que estão do seu lado, para que você possa acolher, abraçar e falar: conte comigo. Nem que seja um abraço, um aperto de mão. Você está exercitando a mediunidade, porque é a caridade, entendeu? Quando passamos pelas dificuldades, quando a mediunidade e seus impulsos surgem, né, são bem parecidos de médium para médium. E o que cada irmão sente, porém, o trabalho difere de um para o outro. Às vezes eu senti a psicofonia, né? No primeiro impulso eu senti, né, que eu recebi na minha sintonia uma mensagem para depois transmitir. Já tem outros não, que quando senta na mesa, o espírito já se manifesta e ele já começa a falar. Por isso é que tem que educar a mediunidade, entendeu? Então, isso difere de médio para médio, tá? Porém, o trabalho difere de um para o outro, sobretudo quando sentimos esse registro com maior intensidade. É sinal de que será
o real surgimento desses impulsos mediúnicos, nos advertindo que somos, de fato, médiuns ostensivos. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que a mediunidade ostensiva, ela se manifesta, às vezes, quando você ainda é criança, principalmente o médium quando traz a vidência junto consigo. Porque, na verdade, são os dons mediúnicos que você trouxe com você. Dali em diante, quando você entender, né, que você sentir esses impulsos com maior intensidade, né, você vai ter que buscar o aprimoramento e o esclarecimento sobre as suas aptidões para servir da melhor maneira possível, da forma que você tem condições de servir. Então, meus irmãos, se você gostou desse vídeo, nós vamos continuar na próxima aula, né? No vídeo 2, esse é o primeiro vídeo da primeira aula do nosso curso Mediunidade na Prática. A primeira aula eu desmembrei em 3 vídeos para não ficar muito longo, tá? Então, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.